Vamos então dar sequência e vamos entender qual a diferença então da utilização da fórmula para a função. A função é um recurso que nós aplicamos que é mais específico. É para quando eu preciso, por exemplo, vamos até colocar nesse meio que nós estamos utilizando aqui. Quando eu preciso somar vários valores, é mais aconselhável, mais prático que eu utilize uma função do que uma fórmula. E tem outros recursos que eu não posso fazer com fórmula, que eu só posso fazer com função, como, por exemplo, uma média de valores, uma busca de um valor em determinada planilha ou em determinada guia de planilha que nós veremos. Então, são coisas mais específicas, um pouco mais trabalhadas. Por exemplo, tem algumas coisas que eu posso fazer tanto com fórmula quanto com função. Só que a função sempre vai te dar um trabalho menor, ela sempre vai te dar um resultado, vamos dizer assim, mais rápido. Por exemplo, eu quero saber qual o total das minhas vendas, qual foi o total vendido. Vamos até então inserir aqui, para não ficar muito atrapalhada a nossa planilha. Vou colocar aqui total vendido e nesta célula eu quero então aplicar esse meu total vendido. Vou colocar uma borda aqui só para que fique um pouco mais bem visível. Posso fazer com fórmula? Posso fazer. Igual, clico sobre o meu primeiro valor, coloco o símbolo aqui, o operador, 20 mais, clico sobre o segundo, mais, clico sobre o terceiro. Perfeito. Quando eu dou Enter, ele me dá aqui o total de 112, correto. Mas, imaginem fosse aqui 50 valores. Até eu fazer isso de um em um, eu vou perder bastante tempo. Então, em vez de utilizar uma fórmula, eu vou utilizar uma função. A função, como eu falei, pode ser inserida através do assistente de função. Mas também nós temos aqui um botão na barra de ferramentas, que eu tenho aqui um atalho para inserir algumas fórmulas. Isso aqui são fórmulas mais utilizadas, como soma, média, contagem ali de números, valor máximo, valor mínimo, e aqui qualquer outra função que eu queira aqui dentro do Excel. E eu posso também, além dessas duas formas, digitar ela aqui. Tá joia? Eu não utilizo muito, mas eu sempre ensino isso nas aulas iniciais para que o aluno também saiba qual é a sintaxe de uma função. A função, assim como a fórmula, começa com igual. Só que ela vai ter aqui um nome, sempre que é o nome da função. Nesse caso, a função de soma, ela chama justamente soma, então você vai digitar por extenso ela, igual soma, vai, após digitar o nome da função, abrir o parênteses para que você comece a jogar ali dentro dela os valores. Então, ele quer saber aqui quais são os valores aqui, que eu quero somar. Você não vai clicar de um em um como é feito na fórmula. Você vai clicar, segurar e arrastar. Então, aqui eu seleciono não uma célula, e sim um intervalo de células, que é representado pelos 2 pontos. Então, significa que eu tenho uma soma da célula D3 até, ele significa até, um intervalo, a célula D5. Poderia também colocar aqui a mão, tá? Ao invés de selecionar, eu escrevo. Então, supor que aqui eu tenha da 3 até a 200. Eu não quero ficar arrastando aqui para baixo até selecionar. Então, posso colocar da célula D3 até a célula D200, digitando aqui sem problema nenhum. Aqui está pronto? Não, falta simplesmente o fechamento do parênteses. Pronto, é só isso. Igual o nome da função e aqui entre parênteses aquele intervalo. Claro que vai ter funções mais complexas, que vão ter mais de uma parte, tá joia? Vão ter outra sintaxe diferente dessa, chegaremos lá. Feito aqui, basta então pressionar Enter, o resultado é exatamente igual, mas eu não tive que ficar selecionando um a um. Eu inseri então uma fórmula que fez para mim a soma de todo aquele intervalo. Vou pressionar Delete para apagar ela e vou inserir ela pelo assistente, que é mais prático, mais fácil, não precisa de ficar digitando. Então eu clico aqui nessa seta e clico em soma. Ele coloca então todo o corpo da mensagem aqui para mim, igual soma, abre e fecha parênteses. Vocês perceberam que eu digitei minúsculo aqui, mas isso não faz diferença. Pode tanto colocar quanto maiúsculo ou minúsculo, não vai ter diferença. Aqui basta eu selecionar então os valores e pressionar Enter, pronto. Eu tenho aqui o meu total vendido. Vamos fazer aqui também a média das vendas. Então, média das vendas. Vou aqui aumentar um pouquinho a minha coluna, selecionar os dois e aplicar uma borda. Com a média, eu vou utilizar aqui, para saber a média, a função de média, que também tem aqui a mesma sintaxe. Porém, em vez de escrever soma, está aqui escrito média.
Uma coisa interessante foi que, ao inserir uma fórmula, uma função, né, e se tiver um valor próximo a ela, ele já seleciona automaticamente aquele valor. Mas se não for aquele valor desejado, igual não quero tirar a média desse valor, eu simplesmente ignoro e seleciono o conjunto correto. Vou pressionar Enter, a média então dessas vendas foi de 37,33 centavos.